Sejam muito bem-vindos ao Jogada de Mestre Basquete e hoje vamos explorar as rivalidades mais intensas da história da NBA. Aquelas rivalidades que aceleraram os corações dos fãs do melhor basquete do mundo. Então, vamos junto comigo aí embarcar, relembrar ou até mesmo conhecer, para quem ainda não conhece, grandes rivalidades, tanto da história mesmo da NBA, dos jogos mais antigos, quanto da história recente desse incrível esporte apaixonante. Eu, como torcedor do Lakers, obviamente que não vou deixar de abrir o vídeo com o que pra mim é a maior rivalidade da história da NBA. Lakers e Celtics protagonizaram grandes rivalidades por toda a história, desde lá do seu início com Jerry West até o seu, digamos, passado recente, digamos assim. E obviamente que vamos falar de Magic Johnson versus Larry Bird, tanto que eu até deixei a foto deles aqui atrás. Realmente protagonizaram grandes batalhas, até pelo fato de chegarem juntos na NBA, foram draftados ali meio que na mesma época e já chegaram ali com muita rivalidade. Você pode ver ali vários documentários sobre essa rivalidade. Também tem a série do Lakers, que você confere na HBO Max, que apesar de dar aquela zoadinha, não é Larry Bird, dar aquela exagerada nos personagens, você consegue entender bem o que foi essa grande rivalidade entre Larry Bird e Magic Johnson, que realmente está aí marcado para sempre na história da NBA. Ainda nesse confronto de Lakers e Celtics, vamos para um passado mais recente, então, como eu comentei no começo do vídeo. Com Kevin Garnett, Paul Pierce e Ray Allen representando o Celtics e um Lakers liderado por Kobe Bryant, também Shaquille O'Neal ali no início dos anos 2000, essa rivalidade foi muito intensificada no início desse último século. Esses confrontos foram recheados de intensidades e muita emoção, né, que marcaram várias finais dessas equipes aí. E uma coisa que sempre ficou muito marcada na rivalidade de Lakers e Celtics é aquela questão que os times tinham mais vontade de vencer o outro do que ganhar um título, realmente. Se você vê ali o documentário sobre os Lakers, né, recém-lançado aí na Star Plus, você até vê ali que eles comentam muito sobre isso, que o Lakers tinha mais vontade de vencer o Celtics, ganhar o título contra o Celtics, do que simplesmente ganhar o título. Então passamos o verão inteiro pensando naquilo. E aí a temporada inteira de 85 a gente dedicou exclusivamente a chegar à final com a esperança de que eles também chegariam. O objetivo desse time não era ganhar o campeonato da NBA. O objetivo era derrotar o Boston Celtics. Sobre essa rivalidade, eu gosto de dizer que não seria uma rivalidade tão grande se eles não fossem de conferências diferentes. O que apimentou realmente Lakers e Celtics é esses confrontos em finais que eles se enfrentaram aí em tantas vezes. Então realmente apimentou tudo isso. Se eles fossem na mesma conferência, por exemplo, se os dois se enfrentassem um leste ou um oeste, eles não iriam se enfrentar nas finais. E talvez, por mais que pudesse ter uma pimentinha ali de rivalidade, não seria tão grande quanto é hoje. Por exemplo, o próprio Celtics tem rivalidade com quase todos os times da NBA, principalmente o Philadelphia, né? Tem uma rivalidade grande, mas não chega perto da rivalidade que tem com o Lakers. Vamos para a outra foto que tá aqui atrás. Com certeza Bulls e Pistols não podem faltar nessa lista, e obviamente culpa desse cara de vermelho aqui, ó, Michael Jordan, e esse outro cara aqui, ó, o Isaiah Thomas, protagonizaram grande rivalidade, mas eu não digo rivalidade entre os dois específico, mas sim entre as equipes Bulls e Pistols. Essa rivalidade ficou marcada principalmente pelo jogo mental e físico que as duas equipes protagonizaram. O Pistols criou uma estratégia chamada The Jordan Rules, que é própria para marcar um dos maiores da história do basquete, ou maior, depende muito, né, de várias análises. Vamos fazer um vídeo só sobre isso. É uma rivalidade muito à parte, porque envolveu muita estratégia e apimentou realmente grandes jogos aí da história da NBA. Jogadores inteligentíssimos que lideraram suas equipes, e o confronto em si apimentou e não pode ficar de fora. Marcou ali os anos 90 da NBA principalmente. Quem acompanhou e viveu essa época com certeza não esqueceu dessa rivalidade. Uma das rivalidades mais intensas e recentes aí da NBA,
obviamente é LeBron James e Stephen Curry, não posso deixar esses caras de fora. E essa rivalidade ainda entra naquele pontinho que eu falei de Lakers e Celtics, o LeBron James ali comandando a Conferência Leste, jogando pelo Cavaliers e depois pelo Miami, e o Stephen Curry sempre ali no Golden State Warriors, dominando o Oeste. Eles acabavam se enfrentando nas finais, é realmente inevitável, e a rivalidade entre os dois é algo absurdo. Quando os dois se enfrentavam, é o Messi, Cristiano Ronaldo, um Real Madrid e Barcelona. É algo realmente absurdo, e a gente poder vivenciar isso nos dias de hoje é simplesmente indescritível. Principalmente pelo fato que, como eu falei, eles se enfrentavam nas finais, brigavam pelo título de MVP, e são duas lendas, e é sempre muito legal ver duas lendas ao mesmo tempo em equipes rivais. Isso sempre apimentou, tanto quanto o LeBron estava no Cavaliers, depois no Miami, e agora, apesar de estarem na mesma conferência, a rivalidade já está estabelecida. Então, recentemente, se enfrentaram aí nas semifinais de conferência, o Lakers contra o Golden State Warriors, e realmente foi aí um confronto que muita gente esperou para ver esse embate épico aí entre LeBron James e Stephen Curry. Todo mundo sempre para ver esse confronto dos dois. Os dois aí surgiram na mesma época, não vou dizer o mesmo ano, mas na mesma época. Eu acho que cada um com seu estilo, cada um também teve sua evolução diferente. O LeBron James já chegou na liga como uma grande estrela, o cara já chegou com muita gente esperando o melhor dele. O Stephen Curry, quando ele chegou ali como um novato, não se esperava muito, ele todo franzino e foi realmente evoluindo com o passar do tempo. Essa evolução aí colocou os dois com certeza em um nível de brilhantismo aí na NBA. É um crime falar de rivalidade no basquete sem falar de Wilt Chamberlain e Bill Russell. Aí vamos voltar um pouquinho no tempo para falar desse marco da história do basquete. Eu comentei sobre a rivalidade de 76ers e Boston Celtics, então obviamente que eu tenho que falar desses dois caras, que foi o que apimentou essa grande rivalidade. Se enfrentaram várias vezes aí na NBA, o Bill Russell ganhando 11 títulos de 13 que disputou, e o Wilt Chamberlain tem um marco histórico que não vai ser batido, cara, não tem como. O cara marcou 100 pontos em uma partida da NBA, é um negócio inimaginável, e o nível que é colocado esses caras é absurdo. Eu acho que eles não são tão falados quanto deveriam, pela história que construíram na NBA, e saber que protagonizaram ali aquela mesma época foi realmente algo sensacional. O Bill Russell é um jogador de defesa, e eu acho que isso acalorou mais nessa disputa, esse encontro, esse embate entre essas duas lendas da NBA. Então, se eu disse que existe uma rivalidade entre 76ers e Boston Celtics, muito se deve a esse embate, aí, a esses dois nomes, essas duas lendas da NBA, Wilt Chamberlain e Bill Russell. E o Bill Russell não é à toa que recentemente aposentou a camisa 6 de todos os times da NBA. Com certeza esses dois caras merecem um vídeo só pra eles. Uma rivalidade única e intrigante abalou aí o mundo do basquete, porque envolve dois jogadores do mesmo time, e isso simplesmente é algo surreal. E eu acho que essa rivalidade mudou realmente a história da NBA, o que a gente conhece hoje do basquete, mesmo sendo um pouco recente, é dos anos 2000. Kobe Bryant e Shaquille O'Neal são duas lendas do Lakers, são dois ídolos. Kobe Bryant, principalmente pra mim, é um cara que representa muito. Eu comecei a torcer pro Lakers muito por causa dele, depois que eu fui me aprofundando na história do Los Angeles Lakers. Depois, entendendo a história dessa rivalidade, eu vejo o quão isso impactou. Uma visão pessoal minha como torcedor do Lakers, eu vejo que essa rivalidade fez os dois serem melhores. Eu acho que a rivalidade faz muito disso, de você querer ser melhor a cada momento, mas também atrapalhou. Eu acho que se em certos momentos eles soubessem deixar essa rivalidade de lado, com certeza o Lakers iria ganhar muito, porque o Lakers contou com uma dupla campeã, os dois ganharam 3 títulos juntos, e talvez poderiam entregar ainda mais
se tivessem noção do seu tamanho, os dois tivessem. Eu acho que os dois tinham. E os jogadores da NBA sempre tiveram um ego muito grande, então normalmente eles sabem da grandeza que eles próprios têm. Mas eu acho que o Kobe faltou entender a grandeza do Shaquille O'Neal e vice-versa. Não tem como deixar essa rivalidade de fora. Os dois tinham personalidades e estilos de jogo muito distintos, e isso era sempre muito evidente, nunca foi escondido, né? Os dois já falaram abertamente sobre isso. A mídia sempre debateu essa rivalidade, esse choque de duas personalidades diferentes. E o legal é que o Lakers soube lidar muito com isso, tanto que foram campeões mesmo com essa diferença entre Shaquille O'Neal e Kobe Bryant, e são dois dos maiores da história. Eu mencionei as principais rivalidades, óbvio que tem muita rivalidade que ficou de fora, quem sabe pode ter uma parte 2, você pode deixar seus comentários aí embaixo, mas o próprio Bulls do Jordan também enfrentou New Jersey Nets, ali do grande Petrovic, então tem aí outras rivalidades, inclusive o Michael Jordan já foi muito incomodado pelo Petrovic, eu acho que dá pra falar também exclusivamente sobre isso. Temos também a rivalidade entre San Antonio Spurs e Dallas Mavericks, Miami Heat e New York Knicks, e entre outras grandes que marcaram para sempre a história do melhor basquete do mundo. E é isso aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo, fiz aí essa pesquisa para vocês, também trouxe muito a minha opinião. Se vocês gostaram, por favor, se inscrevam no canal, curta o vídeo, deixe sua opinião, e é isso aí, aguardo vocês na próxima e até mais.